estou aqui com o nosso querido Dr. Belarmino José da Silva. Hoje a gente vai falar sobre TPM. Mas, doutor, eu não posso deixar de citar, porque está sendo uma febre. Todo mundo está comentando daquela trilogia 50 Tons de Cinza. E agora o último livro que eu até falei na dica de livro ali, 50 Tons de Prazer. Aqui, ó, mostrando o pessoal de casa. Esse livro aqui, inclusive, coloca embaixo como colocar em prática seus desejos mais obscuros. E, inclusive, até na dica a gente falou sobre o casal, para eles lerem isso aqui. Uma leitura como essa... É muito interessante. Ajuda? Ajuda muito para incrementar o relacionamento e quebrar um pouco dos paradigmas, né, daquela famosa rotina. E todo mundo, cada mente humana é um labirinto, e para o casal dar uma reciclada no relacionamento sempre é bem-vindo. E esse livro ajuda nesse aspecto. É, então um casal lendo, tipo, não só a mulher, né? O homem e a mulher. Ou, eventualmente, um dos dois compartilhando o aprendizado com o livro. Então, leituras como essa, aqui a gente só deu um exemplo, mas leituras são altamente elucidativas e só vêm a colaborar para uma vida a dois melhor. É legal, aqui a gente aproveitou... Quebrando tabus também, né, Suzana? Exato. A gente viu o índice aqui em off e a gente vê que são pontos que muitas vezes as próprias pessoas se punem ao tocar e, na verdade, são fundamentais para um relacionamento saudável. É, e a gente até aproveitou falar sobre isso aqui, porque a gente deu na dica de livro, esse livro 50 Tons de Prazer, como a gente tem aqui a presença do Dr. Belarmino hoje, claro, falar da importância, né? É, exatamente. E só lembrar quem está em casa, esse mesmo título só muda o adendo. O 50 Tons de Cinza, aí tem quase uma trilogia. 50 tons mais escuros, e depois tem esse aí, acho que é isso, né? São 3 livros, né? Eu queria deixar, Susan, se você me permitir, claro, boa tarde, né? E mandar um feliz aniversário, um parabéns de coração para uma pessoa que eu gosto muito também, que a Susan já mandou, da dona Terezinha Bertolin, que é a esposa do Roberto Bertolin, né? E, dona Terezinha, tudo de bom para a senhora. A dona Mike Germer, que é uma pessoa que eu tenho altíssima estima. Minha mãe. E para a dona Regina Baus de Almeida. Muito obrigado. Ai, um beijo. Tudo, tá? Ela é uma querida. Um beijo, Regina. E a todos que nos assistem. É verdade, tá? Sempre, né? Obrigado. Que são, por causa de vocês, nossos telespectadores, que esse programa aqui existe. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre TPM. Aí, assim, se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito sobre esse assunto, né? Sobre a TPM, pode ligar para cá. O nosso programa é ao vivo. É só ligar. 3381-3200. 3381-3200. Doutor, antes da gente até começar a falar sobre o assunto, eu recebi aqui, a gente recebeu alguns e-mails. Uma telespectadora, ela coloca a seguinte, ela mandou um textinho aqui. No dia 10 de setembro veio a minha menstruação. Como tinha uma cirurgia bariátrica agendada para o dia 18, com orientação médica no dia 14, tomei o anticoncepcional, ela fala aqui o nome, né? Foi a primeira vez que eu tomei injetável, ou seja, injetável. Antes tomava o Diane. Bom, falei aqui já o nome, que é o anticoncepcional diário, e estou no dia 1º, desde o dia 1º estou menstruando novamente. Gostaria de saber se é normal e se devo continuar com aquele injetável ou devo parar? Essa é a pergunta da telespectadora. Ela deve continuar com aquele que ela tomava anteriormente, que, pelo que eu entendi, é o injetável, né? Certo. Então, essa troca, ela pode... São 3 meses quando há uma troca de anticoncepcional para ter um período de adaptação. Então, ela não venceu esse período de adaptação. Ela deve retornar ao primeiro anticoncepcional. Tá, entendi. Essa é a dica. Perfeito, então, tá? Gente, respondido aí também as perguntas que a gente recebe por e-mail. Mas vamos então para o nosso tema, a TPM. Doutor, TPM atinge todas as mulheres que menstruam? Não. 60%, ou seja, de cada 100 mulheres, 6, ou de cada 10, 6, né? E a TPM, o ponto mais importante de tudo, porque se associa muito a TPM somente como uma causa feminina. E, na verdade, a TPM, ela passa a ser, a partir do momento que a mulher é afetada por ela, uma causa familiar, uma causa social, uma causa de trabalho. Por quê? Porque a mulher com a síndrome de tensão pré-menstrual, que é a TPM, faz com que a mulher se desconfigure e passe a ter um comportamento difícil de convivência social. Então, não é só uma questão de falar de tensão pré-menstrual e só a mulher. É a mulher enquanto interagindo com os demais na família, no trabalho, socialmente. Aí a importância do tema, né? Então, 6 mulheres a cada 10 ou 60 a cada 100. É um número muito significativo. Oh. E o que é a denominação de tensão pré-menstrual? São sintomas que a mulher passa a ter de 7 a 10 dias antes do primeiro dia do início da menstruação, sendo eles irritabilidade, insônia, vulnerabilidade do humor, enxaqueca, desmotivação,
Dor. Muitas vezes pode simular uma pré-depressão. A mulher ela pode ficar muito irritada. E são sintomas assim que, em resumo, seria uma oscilação de humor, que seria mais emocional, e uma alteração física, que devido à alta retenção de líquido nesses 7 a 10 dias antes da menstruação, fazem com que a mulher tenha um ganho de peso, haja um aumento do volume abdominal, pode ter uma dor de cabeça porque o crânio, por ser ósseo, ele não se dilata, e o cérebro, ele recebe uma expansão porque ele também retém líquido, então é muito frequente ter enxaqueca pré-menstrual, que é aquela de 7 a 10 dias antes. Se tiver o mês todo, pesquise, procure seu neurologista, porque pode ser um problema oftalmológico, vai poder ser um problema neurológico, mas o que caracteriza a TPM são sintomas de 1 semana a 10 dias antes. Ok, doutor, já continuamos nosso assunto, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, é Leonida. Oi, Leonida, você fala de onde? Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau, bairro Fortaleza. Perfeito, sua dúvida é qual, Leonida? É que assim, ó, eu tenho um mês que eu fiz uma esterectomia. Porque antes de eu fazer, eu sentia assim, muita dor abdominal, sentia dor de cabeça, eu chorava, eu chegava em casa do trabalho, eu não queria que ninguém nem falasse comigo. Eu me trancava no quarto, se eu não chorasse, parece assim que o mundo ia desabar em cima de mim. A minha dúvida é, como eu fiz a esterectomia, que foi retirado o útero, tudo, eu queria saber se eu vou continuar tendo esses sintomas. Ótima pergunta, dona Leonida. Qual é a idade da senhora, por favor? 35. Tá, obrigado mesmo. Muito interessante a pergunta. O útero não está mais, mas o organismo ele continua a fazer a leitura. Essa oscilação hormonal ela tem 35 anos, então até a pré-menopausa a mulher poderá, uma vez mesmo não tendo útero, ter os sintomas de TPM, porque a TPM não é ocasionada tão somente pelo útero, é por uma alteração hormonal. Olha. Eu não entendi muito bem se ficaram os ovários ou não, mas se ficaram os ovários, ela vai ter sim a TPM, porque o útero está mais relacionado à menstruação em si, né? Mas os ovários, eles mantêm essa alteração hormonal que ocasiona a síndrome de tensão pré-menstrual. Como ela tem 35 anos, e outras mulheres que possam ter passado pela mesma situação que a dona Leonida, se retirar os ovários, ela cairia numa menopausa precoce. Então, provavelmente, os ovários foram preservados. E o corpo, ele tem uma memória. Ele vai lembrar, ele vai pegar lá atrás que 7 a 10 dias antes do período que ela iria menstruar, há uma irregularidade menstrual. E por que, Susan, que ocorrem esses sintomas e por que o corpo da dona Leonida pode, se ela tinha antes, se ela não tinha, não vai desencadear depois. Mas se ela tinha, poderá manter, porque há uma desorganização nos ovários e eles passam a produzir mais prostaglandina, que é o hormônio da dor, adrenalina, que é do nervosismo, e menos serotonina e endorfina, que vem com a atividade física. Que quando a gente for falar do tratamento, nós vamos chegar à conclusão que a atividade física ameniza e muito os sintomas da TPM. Então a resposta é, mesmo não tendo útero, poderá ter os sintomas da TPM até ela ter uma baixa hormonal sanguínea, que aí sim vai caracterizar como uma pré-menopausa e futuramente depois, com os 50, uma menopausa. Aí ela não vai ter mais, porque não vai ter mais essa irregularidade no funcionamento dos ovários. Gente, que interessante. Por isso a pergunta é muito pertinente. Muito obrigado. Com certeza. Doutora, você falou de exercícios físicos. O exercício físico, a pessoa ela tem que fazer frequentemente para conseguir aliviar, regularmente, né? Regularmente. Então, assim, existem medicamentos, alimentos, por exemplo, quais são as situações que podem fazer uma TPM ficar mais exacerbada ou menos? Uma alimentação rica em magnésio, por exemplo, que são folhas verdes, todas as verduras bem amarelas também têm bastante magnésio e atualmente já se faz em consultório cápsulas de magnésio. O magnésio é uma das substâncias que fazem com que retenham menos líquido, tenham menos sintomas, menos cólicas, menos dor de cabeça. Tanto pode ser preparado em farmácias de manipulação, quanto pode ser ingerido já em forma de cápsula. Mas uma dieta rica em líquido, ela vai fazer com que a mulher perca a quantidade de líquido que retém. Ingerir menos sal também vai ajudar. Deve-se evitar, no período da TPM, ingerir chá preto, café, refrigerantes. Por quê? Porque eles ajudam na liberação... E chocolate?
O chocolate, aí tem um adendo. O chocolate ele tem o triptofano que ele ameniza essa TPM. Só que em contrapartida, se não for chocolate, se não for 70% de cacau, ele vai ter a gordura hidrogenada. Pois é. E aí essa gordura vai prejudicar. Então tem que ser um chocolate caseiro ou alguma coisa... Chocolate de verdade. Achocolatado não vale porque... Sempre o 70% do cacau, até porque esse com certeza é o mais saudável. Então, assim, ó, a mulher vai poder, ingerindo bastante líquido, preferencialmente chá verde, que é um chá que, penso eu, acessível a todo mundo. A camomila, a erva cidreira, para poder drenar bem, para poder urinar e não reter muito líquido. Muitas vezes são indicados também alguns medicamentos diuréticos leves, que fazem com que a mulher perca um pouco do líquido retido para não ter acentuação dos sintomas. E outras situações, como na TPM, pode ter uma desorganização psíquica, porque ela mexe com o lado psicológico, muitas vezes até psiquiátrico, pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional muito intensa, pode desencadear, por exemplo, o distúrbio bipolar, ele fica mais acentuado em mulheres quando estão na TPM. E se vê também que mulheres que têm TPM muito forte são fortes candidatas a, num futuro, terem depressão ou algum outro transtorno psiquiátrico. Olha só. Então, atualmente, dentro dos tratamentos até, Suzano, para TPM, a gente faz muito uso de fluoxetina, que é um antidepressivo, quando avaliada por um profissional e indicado por um profissional. A sertralina, que é feita também para poder ajudar, e a paroxetina, que eles tiram a ansiedade, aquela irritabilidade da mulher, fazem com que a mulher consiga dormir bem, baixam um pouco a ansiedade, fazem com que a mulher possa conseguir dormir um pouco melhor.